Muito bem-vindo, amigo internauta. Que bom poder te reencontrar aqui na igreja do Chico, Altino, aqui na Califórnia, pertinho de Los Angeles. Glória a Deus, porque então somos várias igrejas reunidas aqui, tem representações de muitas. Glória a Deus por isso. Estamos aqui com o nosso querido pastor Paulo Bechara, que retorna de um concílio para nos abençoar. A igreja, quando o pastor está perto, ela fica mais divina, porque Deus escolheu e nomeou o Senhor para abençoar a gente. O Senhor veio para me abençoar hoje aqui também. Amém. E junto com o Senhor, a irmã Cel, dois abençoadores. Glória a Deus. Amém. Agora as agendas, irmãos, quem não trouxe ainda, aproveita, deixa ela aqui. Aqui é o altar, né? É o púlpito, é o altar. Então, se você tiver um pedido e não quiser esperar até o fim, fica à vontade, né? Aqui é casa de oração para todos os povos. Aqui você tem livre curso para você depositar a tua fé. Então não fique com a agenda nos seus bancos, irmãos. Se chegar algum irmão e você perceber que ele está com a agenda, você fala, vai lá. Não importa que eu esteja falando. O que importa é que você está confiando. Você está fazendo a sua parte. Entregando nomes, vidas diante do altar. Sabe, pastor, que isso é tão interessante, que eles vão poder dizer em algum momento que o Espírito de Deus vai levá-los a fazer, é que para alguém que, puxa, nós estamos já há tantos dias orando por você e sua família. Quem sabe por um vizinho? Quem sabe por um chefe, um encarregado do trabalho, que às vezes está precisando tanto. Às vezes são pessoas que não têm um bom controle emocional. Às vezes até nos faz humilhar, de acordo com a forma de falar. Tem dois tipos de reação, né? Aqueles que eu saio da presença dele e praguejo, ou aqueles que eu saio, encontro um cantinho tranquilo e oro por ele. Nós fomos escolhidos para ser representantes dos céus. Amém. Embaixadores por parte de Cristo, embaixador do céu. Amém. Então nós temos que ser diferentes. Lembra que o plano não é que sejamos melhores que ninguém. Olha, que bom vê-los, mas diferente de todos. As pessoas vejam que há uma diferença. É nessas pequenas coisas. Não é as diferenças num grande ponto, mas em milhares de pontos pequenos nos nossos procedimentos diários. Assim é o amor real. Para que nós possamos realmente cumprir aquilo que foi esperado, foi confiado a nós realizar. Porque se você não realizar, alguém vai fazer isso no seu lugar. Deus não vai forçar você. Não vai. Você acredita que Deus precisa ou não precisa de nós para concluir sua obra? Sim ou não? Não. Sim ou não? Realmente não, né? Porque Ele tem poder para terminar a obra se eu não quiser trabalhar. Se você não quiser. Deus é todo poderoso. Apesar de não precisar de nós, diz o Caminho a Cristo também fala, mas eu prefiro Serviço Cristão, página 7. Essa vai mais direta. Diz que Ele não precisa de nós, mas Ele nos deseja. Você é desejado pelos céus. Amém. Porque através da obra realizada na tua vida, você tem uma chance fantástica de atingir com mais facilidade o caráter, a estatura de Cristo que lhe é reservado. Efésios 4, verso 13. Trabalhando com Ele, não para Ele, com Ele. Deus seja louvado por isso. Agora, nós vamos ter um monte de elementos que vão nos atrapalhar. Mas eu foco principalmente nas armadilhas da mente. Lembra que eu falei aqui, eu repito pela terceira vez essa semana. Não temos inimigos exteriores que precisamos temer. Nosso grande conflito é contra o eu não consagrado.
quando vencermos o eu, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque o nosso conflito não está no futuro, mas no presente, enquanto ele se arrola. O evento era de 5 de março de 1908. Então, armadilhas da mente. Você é convencido por você mesmo que você não pode, que você não vai conseguir, que você está muito cansado. Quem não está cansado? Quem não está cansado desse mundo? Ou será que alguém está gostando daqui? Agora, para isso, então nós temos aqueles que trabalham, né, para facilitar isso, para que nós caiamos nesse tipo de armadilhas. Está até escrito claramente lá em Efésios 6, verso 11: sobretudo revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do inimigo. 6:11. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. 6, verso 12. Amém, irmão? José Borges. Então essa é a nossa batalha. E como é uma batalha no mundo invisível, isso faz com que então nós precisamos ter um cérebro melhorado, uma capacidade gestora da mente muito mais abalizada. E disso que nós estamos tratando aqui desde o sábado de manhã. Como ter um cérebro melhor, para que ele possa ser um melhor receptáculo da tua mente, da onde flui teus pensamentos que levam você a ser o que você é. Você é a soma dos teus pensamentos e das ações repetidas que eles lhe levam a realizar. 23:7 de Provérbios também fala sobre isso, nós falamos ontem. Então, um cérebro melhor, porque de cada 10 doenças, 9 começam na mente. Lembra que nós falamos sobre isso no sábado à tarde? Você se lembra quais são? Alguém se lembra? De 3, pelo menos? Das 9? Ou das 10? Alguém falou? É uma. O que mais? Depressão. O estresse está dentro da ansiedade, nesse caso aqui das 10. Tá? Você não errou não, mas está dentro. Tá? Medo. Tá, também que nós estamos melhorando, né? Então culpa é o primeiro, depois é a ansiedade, depois é a angústia, depois é o medo, depois é a mágoa, depois vem os vícios, depois vem a ausência de esperança, depois vem a síndrome da inutilidade da alma. Minha vida não tem sentido. E a 10ª, única, que leva também às doenças, é uma causa orgânica, uma só, de 10, uma orgânica. Não dorme bem, não se hidrata, não come direito, né? Vive estressado, vai ter uma doença de causa orgânica. Está entendendo? Então, qual a única forma de combater essas 9 doenças da mente? Lembra o aniversário místico? De cada 2 habitantes do planeta, 7.677. Um já tem alguma forma de degenerância mental. Está perto demais de nós, irmãos. Nós precisamos do basta para ontem. É capaz que você precise rever esses vídeos que nós estamos aqui construindo juntos. Lembra o que eu disse para você? Eu não vim aqui pregar para você, eu vim conversar com você. Eu vim apresentar para você uma proposta que eu aceitei primeiro e mudou a minha vida, transformou da água para o vinho. Comecei a viver meus melhores dias e Deus está falando que é só o começo. Só o começo. 64:4 de Isaías. Agora, desde a eternidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para ti. Ele quer trabalhar, Ele quer te servir. Não vim para ser servido, mas para servir você. 20:28 de Mateus. Será que não chegou a hora de eu experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a tua, para a minha, para a nossa vida?
12:2 de Romanos? Será que esse pássaro não está bem encaixado aqui se a gente fizer uma junção e começar a excluir algumas coisas? Porque essas 9 patologias da mente, só com a mente mestra eu posso excluí-las. Não tem outra. Não há outro caminho, Paulo. Não há. Mas eu preciso, renova, da mente mestra. E Deus está nos dando passo a passo a instrução do céu para como nós podemos obtê-la. Sem querer que de repente eu venha decorar a Bíblia inteira, né? Eu venha entender de todos os temas e assuntos da vida. Não. A mente mestra primeiro é para a minha salvação. É primeiro para, se eu tenho salvação, eu posso compartilhar a salvação. Eu posso levar a salvação. Porque tudo que nós fazemos aqui, tudo, diaconato, secretaria, pastorado, mansionato, ADRA, desbravadores, ministério pessoal, ministério jovem, ministério da família, tudo é para salvação de almas. Tudo que é feito aqui é para salvar e salvar. Se não for para isso, irmão, nós estamos equivocados. Então a minha mente, como salvar mais? Começando por aqueles que estão perto de mim, porque eu não preciso ser filho de profeta a pessoas que você ama e de repente moram no mesmo teto, que não estão salvos ainda. Às vezes até dormem com a gente, não estão salvos. Pode ser que o primeiro ministério que você tem que se engajar mais é aquele das suas portas para dentro. Pode ser. Depois de Jerusalém, aí você vai para toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. 1:8 livro de Atos. Amém? Mas o Espírito, ele nos instrui o que fazer primeiro. Ele nos instrui. Isso faz parte dele. Está nesse mesmo verso de 1:8 de Atos. Então, esta questão da mente mestra que nós estudamos em 1 Coríntios 2 é a mente de Cristo proposta para a igreja dele. A mente dele, que o mundo chama de mente mestra. Nós estamos usando esse nome aqui para a gente poder apenas definir bem o que a gente quer. Você deve lembrar de Rita Levi-Montalcini, a ganhadora do Nobel que mais viveu, 103 aninhos. 22/4/1909 e dia 30/12/2012, infelizmente ela descansou, ela faleceu. Médica, cientista, acadêmica, mais que uma PhD, desenvolveu um monte de experimentos, uma grande parte devido a ser mulher naquela época, os preconceitos, as questões de guerra, a questão dela ser judia, as invasões alemãs tiravam ela dos lugares que estava. Através de embrião de galinha, no seu quarto, ela fazia suas pesquisas. Laboratório improvisado. Mas ela acreditava no que estava fazendo. Trabalhou com roedores, desenvolveu essas formulações em cancros, e ela conseguiu apresentar uma substância para o mundo científico, né, que o próprio organismo produz quando estimulado tanto, que ele contribui para o desenvolvimento, crescimento de células nervosas no organismo. Então, irmãos, células nervosas são células cerebrais, são neurônios. Então Deus está nos mostrando aqui que até a ciência mostra aqui como desenvolver a criação de células mais robustas, mais pontuais para o trabalho, com mais nitidez e foco. São as qualidades da mente mestra, lembra? Ela brilha, ela tem claridade, ela é clara, ela é cristalina, ela é objetiva, ela é inteligente, ela é próspera. A prosperidade de Deus, ela é singular e inigualável, ela é espiritual. E com essa mente, aí você é levado às 8 realizações. Deus quer que você experimente.
provado em laboratórios. Nós aqui ficamos que nem aquela frase de Elias. Ficamos cocheando entre dois pensamentos. Aí Elias subiu lá no Carmelo, 546 metros acima do mar Mediterrâneo, das costas de Haifa, aquela cidade portuária linda de Israel. Jardim dos Barrais lá atrás, um dos jardins mais simétricos que eu já vi. De frente, Vale de Jezreel, Monte Begita, Monte Gilboa, mais para cá, mais para oeste, Monte Hermon. Ele perdeu o fôlego. Armagedon está ali. Elias chegou e disse para o povo: por que hesitais entre dois pensamentos? O Senhor é Deus, segue Deus. Se é Baal, segue Baal. 18:21 de 1 Reis. Acho que chegou a hora da gente também fazer uma escolha. Todos aqui sabemos que o Senhor é Deus, né? Lembra que quando caiu o fogo, todos falaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verso 39 de 1 Reis 18. Será que Deus tem poder em pleno século 21 para fazer cair fogo ainda do céu, sim ou não? Sim. Poderia cair fogo nessa igreja hoje? Sim. Irmãos, eu penso que está caindo. Segundo 22, 23, 29 diz Jeremias: não é a tua palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha? Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. 22, 29 também. Está entendendo? É a palavra dele, é a palavra que vivifica. O Espírito, ele usa a palavra, o Espírito que vivifica. A carne para nada serve, as palavras que eu nos digo são Espírito de vida. 6,63 de João. Então essa palavra, ela encontre uma forma de se acoplar, de se organizar dentro de nós, de completar pedaços que nos foram tirados, para que elas venham nos refazer. Isso chama-se reforma espiritual, para sermos criaturas melhores do que somos. Amém, Nery? É isso que Deus quer fazer. Ele faz isso, irmãos, com carícia, com delicadeza, porque Ele é um gentleman. Ele não vai forçar nada, nem por força, nem por violência. Também já falamos, 4:6 de Zacarias. Qual é o norte? 44:23 de Ezequiel. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e os farão discernir entre o impuro e o puro. Nós estamos aqui para aprender isso. Então vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Malaquias 3:18. Provérbios 8:34 diz: como são felizes aqueles que dão ouvido à minha voz. Como são felizes! Isso é o tema do sábado de manhã, a continuação. Cada dia continuamos. Eu relembro você 9 verso 4 de João na Bíblia Viva, que é a tradução mais pontiaguda. Impossível alguém desobedecer a Ele e ser feliz nessa vida. Tem alguém que quer ser infeliz aqui? Então para, com assento circunflexo no ar, para de desobedecer, de seguir seu próprio caminho, de seguir seu coração. Porque lembra o que acontece? A receita para quebrar a cara, desculpa, né? É essa a receita. Seguiu o coração, quebrou a cara. Está entendendo, internauta? Quem sabe você está ligado agora a primeira vez? Se você está ligado, não é porque você quis, o Espírito de Deus encaminhou você a estar ligado nesse canal. E se nós orarmos, mais pessoas vão se ligar e vão ter um acesso ao trono de graça e majestade. Amém? Amém. Então, 5 oceanos existem no mundo. Oceano Pacífico. Primeiro o Atlântico, né? Depois o Pacífico. Você sabe que onde eles têm a fronteira, as águas não se misturam? Alguém já viu as fotos? O Atlântico é azul, o Pacífico é um verde claro. Não se coadunam. 8:29 de Provérbios, que eles não se misturariam. Santo e profano não se misturam.
Eu estive também de frente do Oceano Índico quando eu fui lá para a África Austral. Faz uns 3 meses. A mesma coisa. As águas não se misturam. Temos o Oceano Ártico lá em cima e o Antártico embaixo, que não são considerados mais oceano, mas são considerados mares. Não se mistura. Como o Rio Negro, o Rio Solimões, não se mistura. Nós será que nos misturando? Porque se nos misturarmos, perderemos a nossa identidade. É tudo que alguém quer, que você não saiba bem quem é você, para onde você vai e quem que você pode levar. Olha, aqueles que se alimentam da Bíblia nunca precisarão procurar restos, nunca. Eu me lembro de alguém ter dito que uma analogia de um porquinho. Um porquinho que foi tirado do chiqueiro, lavado, ensaboado, deixado limpinho, perfumado. Aí fizeram um experimento com ele na igreja. Estava na entrada da igreja. E aqui colocaram um prato na parte alta dos olhinhos dele, de frutas, uvas, amoras silvestres, morangos, maçãs, peras, damascos, pêssegos. Linda, eu amo frutas. Fruta é o melhor alimento que existe. Está pronto para comer. Uma banana, que fácil comer uma banana. As frutas é uma prova do amor de Deus. Todas as frutas, a maioria tem forma de um coração. Amor. A maçã não parece um coração. Um morango. A cor da melancia. A melancia é tão gostoso, né? A pera. A manga. Eu amo mangas. Tem umas boas lá em casa, a gente está esquecendo de comer nossas mangas. Manga é bom demais. Manga eu gosto de comer sem ninguém estar me olhando. Aquelas maduras. Banana. Um amigo meu, e meu professor, Dr. Geia Yunho, que um dia, quem sabe, veio aqui também, ele falava que alguém perguntou para ele que o coração não tinha, banana não tinha forma de coração. Ele falou, junta duas, aí forma o coração também, né? Fruta é o melhor alimento que existe. Prontinho. Agora, a bandeja de frutas, e aqui, uma bandeja com restos de comida já amanhecida, já meio azeda. Sabe aquele cheiro de lavagem? Aí, a pessoa que está segurando o porquinho, limpinho, cheirosinho, bonitinho, lá embaixo, vai soltar o porquinho. E ele não come já desde ontem. Qual bandeja você acha que ele vai querer comer? Sabia que eu vivi 40 anos comendo lavagem? É legal falar isso aqui na frente? É legal? Mais de 40 anos. Eu sempre busquei a lavagem. Por que a gente está aqui? Para a gente refletir na nossa vida. Para a gente observar, irmãos. Irmão, presta atenção. Você lembra da parábola do bem-te-vi? Então, vou pegar do beija-flor. Depois eu falo do bem-te-vi. Beija-flor do urubu. O beija-flor, quando ele levanta a voo e tem os olhinhos dele programados para encontrar o quê? O quê? Flores. E o urubu, quando ele levanta a voo, tem os olhos programados para encontrar o quê? Carniça. Carniça. Então presta atenção. Você sempre, olha nos meus olhos, internauta. Você sempre encontrará o que você procura. Sempre. É fatal. Agora, assinala essa frase no seu coração. O pecado sempre vai te levar mais longe do que onde você desejaria ir. O pecado sempre vai fazer você demorar mais do que você desejaria demorar. Põe essas frases no seu coração. Você sempre encontrará o que você procura. É fatal. Os bichinhos têm os olhos programados pela natureza. Agora, você tem livre-arbítrio. Com a mente mestra, que eu preciso muito, senão eu morro, e senão a morte é eterna.
conseguir focar naquilo que eu devo procurar. Por isso é mensagens de vida ou morte, salvação ou perdição, bênção ou maldição. Mas ele fala: eu proponho a bênção. Eu proponho a bênção para que tu vivas, tu e tua semente, dando ouvidos ao Senhor vosso Deus, achegando-se a Ele, porque disto depende a tua vida, a tua longevidade. Porque assim Ele jurou, conforme as promessas garantidas a Abraão, Isaac e Jacó. Então Ele jurou que há promessas que Ele quer selar na tua vida. Ele não só disse, Ele jurou. 30, 19 e 20 do livro de Deuteronômio. Chegou a hora de você cobrar: Senhor, eu quero essas promessas, mas me habilita a poder reivindicar o seu caráter. Que a Luana esqueceu de me lembrar daquele toque. É açúcar que você estava comendo demais, hein? Olha lá. Você se lembra, no Brasil tem um time de futebol lá em São Paulo chamado Santos. É um time que, quando eu amava futebol, irmãos, eu era louco por futebol. Era o time que eu torcia. Eu continuo torcendo para o Santos, só que não é mais esse time, né? Agora eu sei que o Santos é que vai para o céu, né? Então eu mudei de time, mas o nome continua. Agora, aquele tinha um goleiro que há um tempo atrás era o filho daquele que se destacou no time do Pelé. Edinho, o nome dele. Então ele passou a ser um bom goleiro, como de repente um dos melhores goleiros do Brasil. Então a fama que ele tinha, né? Filho do rei. O Pelé é um tipo de homem, irmãos, que ele é mais afamado do que embaixadores, porque embaixadores, às vezes você não sabe quem é aquela pessoa, que embaixada ele é, mas o Pelé todo mundo conhecia. Então os aeroportos, eles abriam as portas, ele não precisava de apresentar passaporte. Mas de repente aquele menino, o filho dele, foi pego com drogas em uma quantidade elevada. Ele foi preso numa seccional lá na Baixada Santista. O rei do futebol estava lá, foi chamado, e ele foi para a delegacia. E lá na delegacia, na hora que ele chegou, estava acho que tinha dezenas de repórteres cercando a delegacia, esperando ele chegar. Então os seguranças dele, né, conseguiram fazer um cerco para que ele entrasse. Ele entrou com um pano na cabeça. Imagine o rei do futebol, o rei dos esportes, entrar numa delegacia, numa seccional, numa baixada santista, cobrindo a cabeça. Ele entrou, ficou lá pouco menos de uma hora, e o porta-voz negociando com a imprensa que ele tinha que falar alguma coisa, que a imprensa queria ouvir. Mas aí tentaram falar: não, mas ele não está bem para falar, é o filho dele, vocês têm que respeitar a vida pessoal do homem. Ele é rei, mas ele também é homem. Mas queriam falar uma palavra. Eles voltaram lá, eles querem uma palavra, tá bom. Então ele na cabeça aqui, ele falou: tá, uma palavra. Mas as coisas, conforme evoluíram lá dentro, ele não tinha condição de falar uma palavra, nem meia palavra. Então ele saiu pela porta dos fundos. O rei saiu pelos fundos. E quando chegou lá no fundo, já indo para onde o motorista estava parando o carro, alguns repórteres vieram, cercaram de novo, veio um monte junto, e colocaram um microfone desse na boca dele. Ele não tinha como escapar ali. Sabe o que ele falou? Nada. Ele só chorava, e soluçava. E foi levado para o carro. O que é reivindicar o caráter do Pai? Espero que você nunca mais esqueça. Você sabia que Deus chora? 11:35 de João. O nosso Deus, Ele chora. Por que Ele chora? Eu descobri que se Ele chora, porque Ele tem coração. E eu descobri que Deus tem um coração que está vazio. Está faltando alguma coisa lá que faz Ele chorar. Ele não chorou por chorar, chorou porque era um vazio enorme, gigantesco no coração de Deus. Era você e eu. Nós fizemos Ele chorar. Porque Lázaro não era, ele ia ressuscitar Lázaro, né? E chorava.
quando ele chegou em Jerusalém, aquela visão fantástica, pastor, lá a parte alta, quando a gente olha para Jerusalém, que o senhor deve ter visto, ele chorava também copiosamente, 19:41 do livro de Lucas. E o que ele falava está em 23:37, o livro de Mateus. Jerusalém, Jerusalém. Olha, presta atenção. Sempre que na Bíblia tiver escrito Jerusalém, coloca o teu nome. É você. Sou eu. Fernando Lucas. Coloca o teu nome. Quantas vezes não quiser juntar os teus filhinhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Vocês não quiseram. E ele chorava. Acho que não. Qual é a palavra-chave para estancar o choro de Deus, irmãos? Qual é a palavra? É essa palavra. Vocês estão muito tímidos hoje. Puxa, não pode isso. Tímidos não entram no reino dos céus, né? 21:8 de Apocalipse. Isso é reivindicar. Parar com essa sangria de lágrimas. Não, temos que dar um basta mesmo. Agora, esta mente que Deus tem para nós, irmãos, é para reconstituir tudo em você. Para você olhar as coisas diferente do que estava olhando. Alguém pode olhar isso aqui e dizer: é um livro, é uma agenda, é um caderno, é uma Bíblia. Então, muitas pessoas podem olhar para o mesmo objeto e enxergá-los completamente diferente. Mas Deus quer nos ensinar a olhar para o objeto e enxergá-lo. Você talvez tenha visto, foi feita uma pesquisa um pouco tempo atrás, que 20 dos maiores ganhadores de prêmios da loteria americana, aquelas super megas loterias, 200 milhões de dólares para cima. Nesses últimos 10 anos, se não me falha a memória, e 18 destes homens, nesses últimos 10 anos, desses 20 ganhadores, 18 estão mais pobres do que antes de ganhar o prêmio. Está entendendo? Que mente que eles devem ter? Percebe que não é a sorte. Sorte é o estado de você estar debaixo da graça de Deus. A sorte é outra coisa totalmente diferente. Amém? Amém. Isso é sorte de verdade. E eu descobri que Deus é um tremendo mão aberta. Salmo 145, verso 16. Então, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que eu possa separar, para que estejam comigo. Ele quer abençoar, está procurando quem que eu possa abençoar. Quem que quer reivindicar meu caráter, para que eu possa abrir os portais dos céus, Arubota e Rachamaim, de Malaquias 3:10. A mesma raiz dos portais que ele abriu quando caiu o dilúvio, 7:11 do livro de Gênesis, para que caia um aguaceiro de bênção na tua vida. Esse aguaceiro tem nome. O maior aguaceiro, Tomás, vai ser a chuva serôdia, que já está respingando sobre a igreja dele em alguns lugares isolados. Amém, meu amigo? Amém. Agora, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais sintomático para você. Quando a pessoa não tem a mente, mestre, a mente que Deus quer para o povo dele, bendito será mais do que todos os povos da terra, 7:14 de Deuteronômio. Nós vamos pegar alguns exemplos, vamos pegar um exemplo do Brasil, bilionários que perderam tudo. Eike Batista, em 16 meses, 34,5 bilhões viraram nada, acabou na cadeia. Aqui na América, Allen Stanford, 30 bilhões de dólares, foi preso lá num palácio do Caribe, para as prisões aqui americanas, 110 anos de condenação. Elizabeth Holmes, uma jovem, que se dizia que tinha tudo para ser uma super CEO da Teranos, uma nova empresa da startups mais
A empresa que já saiu valendo 9 bilhões de dólares, de repente o mercado refocalizou toda a posição base dos seus balanços e disseram que valia 800 milhões só, não 9 bi. E de repente, como eram agregadas ações de companhias, virou pó. Nós temos o homem mais rico da Irlanda, Sean Quinn, uma fortuna também, em libras esterlinas. Esse homem investiu tudo em 25% da compra do Banco Anglo, e foi o seu pênalti. Saiu pela culatra, um tiro. Perdeu tudo, decretado falência. Mike Tyson, mais fácil de relembrar, não foi tanto, mas 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Ele perdeu tudo, declararam falência, ficou 3 anos com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, naquele palácio de Beverly Hills de 43 suítes presidenciais. Eles gostavam tanto disso que o Evander Holyfield ele quis com 109 suítes presidenciais. Não eram só suítes presidenciais, a mansão dele. E o dinheirinho que ele ganhou também foi declarado falência. E nós temos também Michael Jackson, na véspera da morte, mesmo tendo ganhado mais de 1 bilhão com seus álbuns, thriller em especial, ele devia $500 milhão só em imposto e outras dívidas. Hoje, os filhos estão arrecadando alguns dinheirinhos aí com os direitos autorais, administrando os passivos da empresa. O que acontece? Você está percebendo? Agora, eu me lembro de alguns homens que tombaram diante de Deus. Eu me lembro de um leproso que tombou diante dele, está em Mateus 8:3. Deus o tocou nele, o levantou, ele estava restaurado. Aquela pele podre estava uma pele cor-de-rosa de um bebê recém-nascido. Amém? Amém. Porque tombou diante de Deus. Eu me lembro de um endemoniado que tombou diante de Deus, lá em Gadar. Marcos 5:1-20. Deus o libertou. E aquele homem se tornou o primeiro discípulo de Cristo. Primeiro mesmo. Você leu a história. Primeiro enviado. Vá para os teus e conte quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Versos 18-20 de Marcos 5. Uma mulher que permaneceu tombada diante de Deus, Maria Madalena. 7 demônios. Prostituta. Tornou-se a primeira mulher a ser seguidora do Cordeiro. E lembro de Ezequiel, tombou diante de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, 1:28, no mesmo livro. Daniel tombou diante de Deus, rogando pela nação toda. Aí você vai ver o capítulo inteiro de Daniel 9. Veja o que eles se tornam, os homens que tombaram diante de Deus. Paulo tombou diante de Deus no deserto. Ele tinha um status quo de um desembargador, ou de um senador. Talvez ele estava num cavalo branco lá naquela estrada de Damasco, areosa, e quando o cavalo relincha e ele cai, aquele homem poderoso, aquele poliglota de Harvard daquela época, a escola de Gamaliel, ele tomba, ele cai com a boca na areia, e ele enche a boca de areia. Imagine um homem desse naipe, né, tombado com a boca cheia de areia. Mas ele tombou diante de Deus. Ele se tornou de Saulo para Paulo, um discípulo, um apóstolo do Cordeiro, como abortivo ele dizia. E ele dizia, né, como disse em 1 Timóteo 1, que por ordem de Deus ele estava ali. E eu posso dizer a mesma coisa, eu estou aqui por ordem de Deus. Amém. Amém? Amém. Porque é uma porta aberta para que você possa entrar, e eu também. Está escrito, há uma porta aberta para mim e para você. Apocalipse 4:1-2. A questão é se você quer ou não quer entrar. E nós falamos quem é a porta ontem. 10:9 do livro de João.
E alguém que não poderia dizer que tombou diante de Deus é Cristo. 26:39 de Mateus e 14:35 de Marcos. Ele tombou lá no Getsemane. Ele tombou por você, porque você talvez nunca iria tombar. Ele tombou diante de Deus. Todo o poder nos céus e na terra te são entregues. 28:18 de Mateus. Você percebe? Uns tombam diante dos homens. Percebe, né? O meu amigo Rony? Outros tombam diante de Deus. Eu quero treinar-me melhor para só tombar diante de Deus. Eu tombo todas as manhãs. Eu levanto, eu tombo de joelhos. Todas as manhãs. Eu pratico gratidão todas as manhãs. Eu canto todas as manhãs. Todos nós temos que ter pelo menos um cântico. Cânticos que te elevam. Peça a Deus que te ajude a cantar como os pássaros. Por que os pássaros, eles posam em ramínculos tão fininhos? Os ramínculos pendem e os pássaros ainda cantam. Por quê? Diz Victor Hugo, porque eles sabem que possuem asas. O que fazer na crise? As crises são fatais, elas vão vir. Cante, porque o resultado já está definido. Já está definido, amém? Amém, Nívia? Amém. Amém, Cláudio? Amém. Oi, Cláudio. 2. Está definido. Amém, Sumaia? Cleiton? Ludmila? Marlene? Selma? Está definido. Agora, por que está definido? Porque esse homem, ele deixou uma mensagem para nós aqui. A Bíblia diz que ninguém falava como esse homem. Ninguém. 7:46-47 do livro de João. As pessoas diziam, quem é este? 8:27 do livro de Mateus. Nunca tal vimos. 2:12 de Marcos. Tudo ele fazia maravilhosamente bem. 7:37 também de Marcos. Ninguém podia fazer os sinais que ele fazia se o Senhor não fosse por ele. 3:12 de João. E todos ficavam pasmados ante a majestade de Deus. 9:43 de Lucas. E todo o povo pendia para ele para escutá-lo. 19:48 de Lucas também. E ensinava na sinagoga deles e por todos era louvado. Lucas também, 4:14 e 15. E 4:22 diz que todos lhe davam testemunho e ficavam maravilhados das palavras de graça que saíam da sua boca. Quem era esse homem? 8:27 de Mateus de novo. E toda a multidão seguia após ele. 12:19 de João. E sua fama se propagava cada vez mais. E muitas pessoas vinham para ouvir, para por ele ser curado de suas enfermidades. 5:15 de Lucas. Por quê? Olha as respostas. Presta atenção nas respostas que ele deu. Por que ele era tudo isso? Ele falou, eu não busco a minha glória. 6:57 de João. Eu vivo pelo Pai. 8:50 de João. Eu de mim mesmo nada posso fazer. 8:28 do mesmo livro. Ele diz, quem dentre vós me convence do pecado? 8:43 e 8:46. Também está escrito que aquele que me enviou não tem me deixado só. O Pai nunca me desampara, porque eu sempre faço o que lhe agrada. 8:29. Esse texto é para a gente pensar na travesseira. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Da mesma forma, tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. 15:10 de João. Esse era o motivo que as pessoas diziam que nenhum homem falou nesse homem. Agora, abre a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Internauta, participa conosco. Deixa eu até pegar aqui. 2 Coríntios 8.
Ok? Verso 9. Porque já sabeis da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, muito rico, mas por amor de vocês, se fez pobre, para que pela sua própria pobreza, vocês fossem enriquecidos. Isso aqui é para gastar tempo, tentando compreender o que ele quer dizer com isso aqui. Agora daqui, vai para o capítulo 9, a partir do verso 5. Acompanha comigo. Ok, Beth? Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter com vocês e preparassem de antemão a sua bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também vai ceifar. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, presta atenção, Deus ama quem dá com alegria. Então, irmãos, para um pouquinho, não fecha a Bíblia. A questão que a minha mente precisa compreender, o plano das abundâncias de Deus, é que Deus não precisa de nenhum dólar seu, e de nenhum real meu. Ele não precisa nem precisa de mim nem de você. Nós já falamos sobre isso. E tão menos do que eu tenho para ofertar ou para dizimar. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele pode dar uma ordem, esse chão se transformar em chão de ouro puro, e essas paredes de pedras preciosas. O que Ele está permitindo nesse ministério da fidelidade é tentar nos mostrar que eu posso participar da expansão do reino de Deus aqui na terra. Mesmo o mundo sendo amaldiçoado por causa do pecado, eu posso expandir o reino através, não do meu dinheiro, mas através do meu amor, da alegria em amar quem eu não conheço. Isso não é um dom humano, não é humano. Eu preciso falar assim, eu quero aprender a amar quem eu não conheço. Porque já é difícil amar quem você conhece. Temos dificuldade em conviver em família. Agora, o que Deus espera quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu pactuo, aí tem a intenção que eu estou fazendo aquilo. Você percebe que dá com alegria. Essa alegria, eu quero que você examine lá no fundo do seu coração. Quando você faz qualquer um desses atos, pactuar, ofertar, contribuir, dizimar, é com muita alegria, porque é isso que vale. Deus não está preocupado com a quantidade, porque alguns, 10% para alguns aqui vai ser pouquinho, para outros vai ser muito. Um amigo da minha igreja, ele deu um dízimo, não vou falar nomes, um dízimo de 200 mil reais. Então alguém falou, nossa, um dízimo de 200 mil reais, que coisa gigantesca. Olha o tamanho da bênção que ele deve ter recebido. Está entendendo? Ele deu uma 10ª parte só, ele devolveu. É de acordo com a bênção, mas Deus não está olhando para isso. Senão não existia a citação de Lucas 21:4, que aquela viúva deu 2 moedinhas, e em meio a todos aqueles escribas e sacerdotes e fariseus que despejavam um mondaréu de moedas no filactério, ela deu mais que todos. Ela amava o ato de estar fazendo aquilo que ela era compungida pelo Espírito de Deus, o Espírito da humildade, das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus, porque o reino dos céus lhes pertence. Então eu preciso ter esse amor. Você deve pedir, porque nós não vamos ter nunca por nós mesmos, porque nós somos egoístas. São traços luciferianos de caráter que nós herdamos, infelizmente. Começaram por mim.
Uma jovem estava caminhando na calçada, todo sábado ela ganhava uma moedinha para ela depositar como oferta. Ganhava 2 moedinhas, uma dela e uma era para Jesus. Essa aqui era depositar na salva. Então ela estava andando naquele dia e trocando de mão. Essa moedinha é da Sara, esse é de Jesus. Essa é de Jesus, essa é da Sara. Ia trocando de mão. De repente uma moedinha caiu na boca de lobo. Ela falou: ih, mamãe, lá se foi a moedinha de Jesus. Então, irmãos, registra aqui no seu coração. Se há esse amor, se há essa alegria. Porque se houver essa alegria, irmãos, se prepara. Porque os olhos dele estão procurando os fiéis da terra para que estejam com ele. Salmo 106. Amém. Deus só quer, Deus ama. Olha, Selma, Ele ama abençoar o seu povo. Ele está procurando quem que Ele pode abençoar. Quem que Ele pode encher as mãos. Depois leia em casa 1 Crônicas 29 inteirinho. Ele quer encher as mãos do povo dele. Mas, irmãos, eu falei aqui, Ele queria igrejas. As nossas igrejas eram para ser altamente prósperas, mas não são, porque muitos iriam se perder. Não estão preparados para lidar com a prosperidade de Deus. E nós já falamos da mente judaica, já estamos apresentando mentes de pessoas aqui que não foram abalizadas com a maestria de Deus. Ele quer que você tenha primeiro essa mente, uma mente que tem esse desejo. Eu quero servir essa causa, viver por essa causa. Depois se prepara, porque você vai ter que testemunhar. Se você quiser comprar, isso não precisa comprar, porque isso vem de graça, é dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há sombra de mudança de variação. Tiago 17, amém, Maria? Amém. Amém, José Borges? É isto. Amém, Nelly? É isso que Deus está querendo contemplar. Bom, continua a leitura. Capítulo 9, verso 6. E digo isto, olha a autoridade do apóstolo, digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com abundância, também com abundância vai ceifar. E o verso 8, porque o 7 já lemos. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em você toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus quer superabundar. O dono de tudo, Ele está procurando que coração eu posso superabundar de graça. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a sua sementeira e aumentará os frutos da sua justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual se faz que por você se dê graças a Deus. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Está aqui escrito, irmãos do céu. Está aqui claramente escrito. Deus quer enriquecer o seu povo. E quer enriquecer, irmãos, com tudo que é bom. A prosperidade de Deus, ela é completa. A prosperidade de Deus, ela é bastante paz, alegria, esperança, felicidade, realizações, saúde, amor, Amém. determinação, garra. Agora, salvação, o caráter que Ele contempla. Agora, as coisas materiais, é o que está escrito lá em 6,30, né? Deus acréscimos, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça. Essas outras coisas eu acrescento. Ele quer acrescentar, e esse acréscimo é para superabundar. Então verás de novo a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Eu falei agora há pouco, 3,18 de Malaquias. E o verso 12, o último, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Pastor Fairabe, saudoso pastor Fairabe, quando ele foi, acho que o primeiro distrito lá em Santa Catarina, a igreja estava no alto de um pequeno monte, aquelas igrejas antigas de madeira, que tinha aqueles pequenos patamares, né?
que mantém ela suspensa. E tinha um rio na parte baixa. E os irmãos já idosos, eles subiam com dificuldade aquela ladeira para chegar na igreja. Alguns já não estavam indo, porque eram idosos. Então ele falou: eu preciso de uma igreja na parte baixa. Precisamos de uma igreja lá, porque essa igreja está caindo aos pedaços. Tanto tempo de madeira sem reforma, parecia um forninho nos dias de verão. Vamos procurar um lugar para comprar um terreno para fazer uma igreja digna para o Senhor, e na parte onde os irmãozinhos mais idosos possam fluir com facilidade nos dias de culto. Mas então as pessoas não tinham caixa nenhuma. Como nós vamos fazer isso? Aí um homem de Deus, um guerreiro de oração, né? Nós vamos orar. Sempre que Deus quer operar alguma obra entre o seu povo, Ele os põe a orar. Vamos orar. E começaram a orar. Foi marcada uma vigília para aquele sábado para domingo. Fizeram uma vigília, pediram que o Senhor apontasse o lugar adequado para comprar um terreno e fazer a igreja. Então, aí no domingo de manhã, quando eu terminou a vigília, falou: agora vocês aproveitam, quem ainda estiver desperto, dê uma volta por aí, vê se vocês acham um terreno. Aí aconteceu isso, e à tardinha vieram procurar um pastor, né, que estava se preparando para o culto da noite. Falou: nós achamos um lugar aí, pastor, que seria perfeito. Mas, pastor, a gente não tem nenhum centavo para comprar, né? E o terreno não está à venda, mas o terreno é maravilhoso, né? Aí o pastor falou: então me mostra qual é o terreno depois do culto. Eles foram ver o terreno, apesar de noite, e estava tão noite não, acho que horário do verão. No dia seguinte, o pastor foi lá com 2 anciãos, procuraram localizar o proprietário, e quando eles falaram que era para a igreja adventista do 7º dia, o proprietário falou: o terreno não está à venda, e para vocês é que eu não venderia jamais, jamais. Os anciãos que ouviram, né, ficaram cabisbaixo, falaram para a igreja lá, e infelizmente essa foi a resposta. E o pastor falou: não, vocês não têm que ficar esparramando coisas que não são efetivas. Nós temos que orar mais, né? Vamos orar mais. Marcaram uma segunda vigília, de novo, de sábado para domingo, no segundo fim de semana. Fizeram a vigília e pediram que o Senhor confirmasse qual era a vontade dele para fazer a igreja. Irmãos, naquele domingo teve uma chuvarada, domingo para segunda, mas uma tromba d'água caiu na região, que aquele rio subiu. O rio subiu tanto que atingiu a parte alta do morrinho lá, e a igreja que estava naqueles patamares, ela flutuou, e ela ficou flutuando como uma pequena arca, né? E quando foi baixando as águas durante a noite, de manhã, vocês não acreditam, a igreja estava sob o terreno do homem que não queria beber. Vocês não conhecem essa história? Aí os vizinhos foram falar para o proprietário, né? Olha, a igreja adventista invadiu o terreno do senhor. Ele foi lá, na hora que ele viu, ele ficou com a boca aberta. Sabe o que ele fez? Doou o terreno para a igreja. Amém? Amém. Isso é o Senhor agindo. Amém. Está uma igreja linda lá, né? Homens de Deus como esses fazem falta. Mas que bom que eles existem ainda. Tem vários ainda aqui desse lado. Irmãos, então eu quero, olha, se eu fosse contar para vocês, eu estou na igreja, né, exercendo essa minha função faz em torno de 12 anos, né, entre a minha conversão. Eu sou dizimista há 35 anos, é uma longa história, mas eu estou na igreja há bem menos. Vai fazer 36. Foi a minha esposa que faleceu, né? A primeira vez ela me falou de dízimo, porque eu nem sabia que existia dízimo. E eu fui tocado pelo Espírito Santo, sem falar para ela, por muitos meses eu separava um dízimo. E fazia com que ele servisse a causa de Deus. Desde então, irmãos, a minha vida criou um ciclo de alta, de prosperidade, que se eu começar a contar para vocês como Deus tem me abençoado, eu vou ficar aqui a noite inteira, então não vou fazer isso. Vocês estão olhando para uma pessoa muito abençoada pela graça de Deus e para a glória de Deus, amém? Amém. Eu sou muito abençoado. Amém. E eu vim para abençoar vocês com a palavra de Deus.
Amém. Para 7.486 promessas de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tá? Eu sou um dizimista, eu sou pactuante, eu sou ofertante. Então eu quero levar uma lista. Tá? Eu sempre levo essa lista, porque essa lista para mim é algo de honra. Eu precisava que alguém me desse duas folhas de papel, pastor. Será que alguém consegue? Quem sabe a Luana, que é secretária, né? Ou a irmã. 2 folhas de papel em branco. Então, Na agenda. não, eu preciso dar não vou Agenda. da agenda, não. Não? Folhas de papel sulfite, assim. Pode Tá? ser pautada? Pode. Se tiver, mas a irmã foi buscar lá. Quem tiver. Então, vou passar essa lista. Eu quero, se você me permitir, me dar essa honra, eu vou levar essa lista comigo. Eu vou deixar depois uma cópia para o pastor, para os grupos de oração orar também, porque é lista, né? Já chegou. Obrigado, Luana. Então, daqui. Então, essa lista, essa vai ser minha. 2, tá bom, tudo isso. Né? Então, presta atenção, irmãos, presta atenção. Essa lista que você vai subscrever, se você quiser, né? Você vai repactuar com Deus. Senhor, Se quiser com pauta. tá, obrigado, amiga. Então, você vai checar o seu coração. Tá? Se você é um dizimista fiel, Deus seja louvado, participa. Eu vou orar por você e 11.269 guerreiros do nosso ministério vão orar por essa lista. Amém. Amém? Amém. Vão orar para a sua prosperidade, essa que eu falei há pouco, a prosperidade verdadeira. Aquela que Deus abençoe em todas as áreas da sua vida. Porque sorte não é o caso de você ganhar um monte de coisa, o dinheiro, não. A sorte é o estado de você estar debaixo da graça de Deus. Essa é a sorte. E a prosperidade de Deus é Deus suprindo todas as suas necessidades. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Então você subscreva se você quiser confirmar sua pontualidade com o dízimo do Senhor. Tá? Que você, eu quero que você ore, Fernando, para que Deus me ajude a ter um espírito liberal, um espírito voluntário, desejoso, que me dê alegria de ofertar. O que é mais importante, o dízimo ou a oferta? O que é mais importante? O dízimo representa o Deus que criou você. A oferta é o Deus que salvou você. O que é mais importante? Ser criado ou ser salvo? Os dois. Né? Entendeu? Então, se para o Deus que te criou você dá 10, quanto que você deveria dar para o Deus que te salvou? Né? Então, é uma coisa pessoal, não tem percentual. O dízimo tem. É 10, é uma 10ª parte. Não é mais que isso. O dízimo não é. Agora a oferta é o seu coração, você e Deus. Né? Agora a oferta, irmão, não pode ser, Deus não precisa de esmola. Não é pegar uma notinha pequena, uma moedinha, não. E Deus, olha, eu vejo que muitas igrejas que eu passei na minha vida, os diáconos saíam com um bolso no final, que fazia a coleta, cheio de moeda. Sabe aqueles paletó, de um lado pendendo para baixo? De uma grande igreja no Brasil, e aqui também sai, é carro forte que vai buscar os numerários de dízimos e ofertas. É um carro forte. Porque lá os cofres são abarrotados, e na igreja que tem a tríplice mensagem angélica, a última mensagem para preparar o povo para estar em pé para a breve vinda do Senhor, é esmolas que não querem dar para ele. Deus não precisa. Então, é uma coisa de coração. Não é separar uma moedinha na hora. É uma oferta sistemática. Tem que se chamar pacto. Então, pactue com o Senhor um percentual que valha, para que Deus queira te abençoar. Depois você vem testemunhar aqui. Porque eu testemunho em todo lugar, irmãos. Deus não para de me abençoar. Eu quero que você seja muito, 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 muito abençoado. Amém? Amém. Por isso eu vim aqui. Então essa lista, para quem quer ser pactuante. Eu pedi para a Maria, né? Que fizesse para mim um certificado de fidelidade. Pastor, o senhor já pode ver? Bonito. Vai ter o nome dos que vão fazer parte dessa lista. Eu quero entregar para você até o final. Aqui então, depois você guarda. E eu tenho um certificado de fidelidade. Dia tal, eu me comprometi. Quero ser um fiel dizimista, um fiel ofertante, um pactuante. Se seu dízimo está atrasado, irmãos, eu sugiro você fazer o seguinte: se você é solteiro,
Entra no seu quarto, fecha a porta e ore. Senhor, quanto que eu devo para o Senhor? Quanto que eu devo? Fale com Ele. Talvez você não tenha nem condição de devolver o que você tirou. Alguém acha que pode prosperar usando o dinheiro de Deus? Profanando o dinheiro de Deus? Você sabia que muitos são amaldiçoados por causa disso? Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a Deus, vós, a nação toda. 2 verso 9. 3, 9, né? De Malaquias. E tem uma casta de demônios, irmãos, que não sai com coisa nenhuma. Nenhuma. Pode orar sem parar. Pode fazer jejum. Até novena, se você quiser. Campanhas e mais campanhas. E ele só sai quando o dízimo e a oferta é depositada na salva. Na hora que é posta ali, irmão, esses devoradores, eles são banidos da tua vida. Tem gente que até ganha bem, mas não dá para nada o dinheiro. Não tem a bênção. 3:11 do livro de Malaquias. Por causa de vós repreenderia o devorador, para que nunca mais vos consuma o fruto da vide, e a vossa videira no campo nunca mais será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o verso 12. Amém, irmãos? Amém. Então é uma questão de escolha, irmãos. Está entendendo? Então, faça a sua conta. Se você quiser mesmo restaurar aquele seu atraso, Deus vai fazer chegar na tua mão, porque que é bom bem de Deus. Deus, você não tem que dar antes. Ele primeiro, Ele vai te dar bênção. Ele vai te dar 100%. Aí você tira um pouquinho lá, ou quanto você quiser, e devolve. Não é para você dar antes. Primeiro Ele te abençoa. Sempre Ele, Marlene, sempre Saulo, Wesley, Márcio, Ele vai te abençoar primeiro. Deus acredita em você, mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Entende, Neto? Então passa aqui a lista. Se você entendeu, né? Alguma pergunta, irmãos? Se você não é membro da igreja, pode participar? Não pode. Você deve, se você quiser, né? Porque você vai ser abençoado. Então, internauta, né? Quem sabe, internauta, se você, onde você estiver e quiser participar de uma lista dessa, né? Manda nome e sobrenome. Escolhe, tá? Faça seu pacto com Deus. O certificado você vai ganhar lá do céu. Eu vou deixar já aqui. Nome e sobrenome. Isso é individual, tá? Não pode colocar nome de família aqui. É só você. Individual. E se eu não trabalho, eu posso colocar? Se eu não tenho renda? Deve. Deus vai te abençoar tanto que você vai ter mais do que você pode imaginar. Então, vai passando. Eu vou levar essas duas listas comigo. Nas minhas jornadas. O certificado você recebe depois. Vamos preencher isso mediante com essa lista. A letra bonita, hein? Para não ter errado no seu nome. Diploma com o nome errado fica chato, né? É um certificado. Nós vamos orar. Não com papel. Papel não vale nada. Se perder, a Maria faz outro para você. Mas para a tua honra. Quanto que vale a tua honra? Quanto vale a tua palavra? Quanto que vale a tua eternidade? Amém? Amém. Bom, já que eu não tenho nenhuma pergunta, eu vou prosseguir e já começando a encerrar. Volta comigo para o dia do acidente. Me ajude. Primeiro, que depois que me disseram que meu filhinho estava cego, eu fui respirar em prantos naquelas janelas abertas do Hospital Israelita Albert Einstein, quando eu vi aquela voz que me dizia, me induzia a me atirar. Vocês lembram disso? Senti aquele impacto, né? Olha, irmãos, eu queria muito que vocês lessem o livro Viagem Sobrenatural. Quem aqui já leu esse livro? Que bom, bastante gente leu. Mas tem gente que não leu ainda. E é capaz que os que já leram podia ler de novo. Porque eu já li várias vezes esse livro. Quanta revelação de Deus ali, esse outro homem ungido de Deus, o pastor Roger Morneau. Eu oro pela descendência dele até hoje. Um homem daquela envergadura. E ele vai lá, né?
Eu tenho orado pela descendência desses homens, que o Senhor os guarde. Olha, esses principados que tombaram do céu, e esse príncipe maior deles, eles amam dizer para todo o povo de Deus, para mim, para você, que acabou. Ele fala, acabou. 4:27 de 1 Samuel, né? Foi-se a glória de Deus. Mas é parecido. Mas Deus Ele não diz isto. Sempre, irmãos, que você ouvir essa, ele disse, acabou, para José quando foi lançado na cisterna no deserto. Mas Deus disse, não, José, não acabou não, é o princípio, é o começo. Você será feito governador de todo o império do Egito. Amém? Amém. Ele disse para Esther, lá no tempo da escravidão na Síria, acabou. Mas Deus disse, não acabou não, você será entronizada rainha. Você está vendo a diferença? Ele também disse, acabou, para Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha. Mas Deus disse, não acabou não, meninos, é o começo. Vocês serão governadores das maiores províncias de Babilônia. E Deus entrou com eles lá dentro, e saíram sem nem cheiro de fumaça. Também o diabo disse, acabou para Daniel lá na cova dos leões. Eu fico imaginando ele naquela cova. Aqueles leões não comiam há bons dias, né? Era para ele entrar lá e ser devorado. Mas ele entrou. Ele foi tranquilo, né? Porque ele estava na cabeça de Daniel, jamais estaria a desonrar a Deus. Ele ia reivindicar o caráter de Deus até o fim. E Deus sabia disso. Então aqueles leões, irmãos, olha, isso nos ensina uma coisa. Olha para mim. Muitas vezes, Deus não vai impedir que você entre na fornalha ardente, mais ardente do que nunca. Mas Ele vai entrar com você. Ele nunca prometeu que você talvez nunca entrasse em fornalha. Se entrar, Ele entra junto. Amém? Ele entra junto. Também Ele nunca prometeu que você nunca ficaria isento de entrar em uma cova de leões famintos. Mas Ele manda anjos fechar a boca dos leões. Amém? Acho que Daniel passava a mão na cabeça dos leões, né? E os leões não podiam abrir a boca. E Daniel caminhava para cá, para lá, naquela cela, tudo de pedra, e passou aquela noite em comunhão com o Pai e os anjos, e saiu incólume. E aqueles homens que foram lançados, você lembra, né? Foram devorados na hora, porque o Senhor era com Daniel. Então Deus disse, é o começo. É o começo. Não se preocupe com o calor da fornalha, com quantos leões tem na cova. Também o diabo disse para Jonas, na barriga do grande peixe, acabou. Mas Deus disse, é o começo. Começo, Jonas. Nínive será salva com a tua pregação. Também ele disse que tinha acabado para João lá na ilha de Patmos. Ilha de Patmos é um lugar que Deus me permitiu ir, um lugar encantador do mar Egeu. O mar Egeu é um dos mares mais bonitos que eu conheci na minha vida. E aquela ilha, aquela gruta onde o profeta recebeu as mensagens de Deus, Deus disse, não acabou nada, é o começo. Você vai escrever as maiores revelações de toda a história. Amém? Amém. Ele disse para Jesus na cruz, acabou. Mas Deus disse, não, filho, nas tuas mãos entrego todo o poder entre os céus e a terra. Amém, irmãos? 28, 18 do livro de Mateus. Então, você está dizendo acabou para você, como disse para mim, naquele momento, Deus está falando, é o começo. É o começo. Um pouco mais tarde, depois que eu entrei naquela assistencial, saí e me chamaram para ver meu filho. Já estava com uma outra cabeça, depois daquela tarde com as crianças, mas estava acabando. As 48 horas estavam se esgotando. As últimas 48 horas que me disseram que ele não sobreviveria. Você lembra disso? Então eu abracei meu filho. Aí eu lembro que a enfermeira, ela viu que eu queria abraçar. E estava acabando o tempo. E ela veio, ela mexeu na manivela da máquina, e depois uns botãozinhos, deu uma curvadinha ali para ele poder enfiar o braço.
por debaixo do colchão, porque estava cheio de equipamentos. E não tinha como abraçar meu filho. Ela percebeu a minha sede, meu desejo profundo de abraçar meu bebê. Ela falou, enfia o braço aí. Eu coloquei o braço. Aí peguei o outro por cima dos equipamentos, mas não dava para encostar nele. Só para encontrar a minha mão. Aí consegui abraçar. Eu colei o meu rosto no tórax, encostando no queixinho dele, porque o rosto estava com a máscara, intubação, alguns eletrodos, cabecinha raspada, todo inchado. Então encostava num pedacinho aqui da mandíbula, encostando no peito, eu escutava o barulhinho, pim, 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 coraçãozinho batendo pelo estímulo da máquina, mas batia. Eu pensando, quantos minutos faltam para que ele pare e nunca mais bata? Eu tinha passado, eu só podia ficar 15 minutos, me deixaram ficar mais. Eles sempre me deixavam ficar mais. Eles sabiam que eu estava sozinho, que eu não tinha para onde ir, eu não queria ir para lugar nenhum. Então me deixavam ficar mais. Até que tinha um procedimento e me tiravam, me convidavam a sair. Mas passou mais de uma hora. Alguém chegou. Pai, eu imaginei, querem que eu saia? Eu vou fazer de conta que eu não ouvi, ele está morrendo, deixa eu ficar aqui. Pai, a segunda vez. Era uma voz, nunca ouvi igual. Eu estou aqui em nome de Jesus. Mas na terceira, pai. Aí eu descolei o rosto. Que voz é essa? Eu olhei para trás e levei um susto que eu nunca me esquecerei. Era um ser falando comigo através de um raio de luz, um arco de luz. Imagine que, de novo, que aqui tivesse tudo apagado e alguém com uma lanterna focaliza o meu rosto, ok? Meu rosto vai ficar em torno de um arco de luz, certo? Era assim que eu vi, só que não tinha luz apagada. Eu falei, quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o teu nome? E eu olhei para todos os lados e estava um monte de enfermeiras, um monte de crianças. Elas iam para cá e para lá. Ninguém tinha aquele arco de luz. Era tênue, mas tinha um arco de luz. Ela falou, pai, você não se lembra de mim? Eu sou a enfermeira que pegou seu filho quando ele entrou no hospital. Você se lembra da enfermeira que tinha os braços também com luz? Como se a lanterna focalizasse os bracinhos dela. Vocês lembram? Quem se lembra? Que bom que alguns se lembram. Então ela, a primeira, ele saiu do colo da mãe morta, foi para o colo desta moça, que eu não vi o rosto na hora que ela pegou, que ela correu com ele lá para a primeira, segunda e terceira porta, lembra? Os braços iluminados que depois me trouxeram um certo alívio para a incógnita. O que seria aquilo? Como se alguém focalizasse com uma lanterna forte os bracinhos dessa enfermeira, do colo da mãe morta para o colo dessa moça. E ela me respondia as minhas perguntas. Eu que peguei ali, foi nomeada pelo hospital para cuidar dele aqui. Eu sou enfermeira exclusiva dele, porque o caso dele é grave, gravíssimo. E o meu nome é Luz. O nome dela era Luz, L-U-Z. Luz. Você percebe que coisa interessante? Nas trevas da minha vida, eu encontrei a luz. Nas trevas da minha vida, a luz cuidava do meu filho. Os braços luminosos cuidavam do meu bebê. A única coisa que me sobrava de tudo isso que passei. Dias depois, meses depois, ela conversando com alguém perto de mim, e ela falava que amanhã era dia que ela ia trocar de plantão, porque ela ia para a igreja, que ela era adventista no 7º dia. Então uma pessoa da nossa fé cuidava do meu filho. E ela falou, sou a única aqui no hospital, 1.600 enfermeiras naqueles dias, que era da nossa fé, que eu encontrei ali. Aí quando foi proposto que eu fizesse a UTI na minha casa, conforme eu te descrevi isso na terça-feira, eu tinha que contratar várias enfermeiras, lembra? Então ela eu escolhi, porque eu percebi que de todas ela era diferente. Ela tinha um cuidado inigualável com meu filho.
Então eu fiz um apelo, eu falei, você precisa ir para minha casa nesse schedule meio complicado, de tanta gente para cumprir aqueles horários de 8 por 8, 12 por 12, 24 por 24, 36, né? E assim por diante. E ela falou, eu não posso ir nesses particulares, porque eu já pedi a conta do hospital, e só podia trabalhar quem era ligado ao hospital. Eu falei, não tem importância, fica mais tempo comigo. Não, é que eu estou indo embora, eu vou para a América. Ela vinha para cá, para a América. Eu já estou com um emprego lá, eu vou ajudar ali, eu vou trabalhar naquele lugar. Está tudo pronto. Eu falei, puxa, mas isso é terrível, porque quem que vai saber cuidar dele como você cuidava? Ela viu que eu estava muito abalado, né, com que ela já tinha ia sair do hospital, que ela ia embora do país. Eu falei, mas você não pode nem pelo menos ajudar a gente a organizar? Ela falou, tá bom, eu posso ficar uma semana com você. Eu também gosto muito dele. Eu vou ficar uma semana. Eu falei, então me fale quanto você quiser que eu te pague, eu pagarei. Eu falei, não precisa me pagar nada. Eu vou fazer porque eu gosto muito dele. Não queria me cobrar nada, mas eu ia pagar alguma coisa. E ela foi. Agora, ela começou, foi numa quarta-feira, e na sexta chegou a minha sogra, a mãe da minha esposa que morreu. Ela chegou, ela falou, eu peguei ela para trazer para casa. Ela quis vir de ônibus, ela não quis vir de avião de nenhum. E ela falou, vou tomar um banho e já vou ver o bebê, quando estava a UTI em casa. E a Luz estava cuidando do bebê, na nossa UTI. Então ela tomou o banho dela bem rápido. Saiu e fui eu e ela até o quarto da UTI, na nossa casa. Na hora que abrimos a porta, a Luz estava com o bebê no colo, né? Estava preparando ele. E ela entrou comigo, ela abriu a boca, os olhos quase saíram para fora. Ela não falou nada. A Luz nem percebeu, porque a Luz estava cantando para ele. Ela, silenciosamente, ela me pegou pelo braço e me puxou para trás, 2 passos para trás. A gente fechou a porta calmamente. Quase que ela me pressiona na parede, né? Ela pega nos meus 2 braços, ela me pressionou assim, falou, você não está entendendo, essa moça que está lá, Deus escolheu para ser a mãe dele, e para cuidar de você também, casa com ela. Irmãos, foi um choque para mim, porque eu amava a Márcia, mulher da minha vida, mas já não era mais aquele amor idólatra, né? Eu já tinha enterrado ela, lembra? 6 meses depois. Então aquilo me deu um choque. Depois que ela falou tudo isso para mim, aí ela me largou e entrou lá e começou a cantar com a Luz, né? A festejar o neto dela. E eu estava bem atordoado, imagine a minha sogra falar isso para mim. Aí eu fui lá no quarto ao lado, que não era o meu quarto, sentei no sofá, né? Eu estava muito cansado. E eu dei uma cochilada ali umas 2 horas, né? Antes de eu cochilar, eu pensei, mas o que ela quis dizer com isso, né? Ao menos se eu amasse a Luz, eu amava a Luz, mas não como uma mulher. Eu amava como uma pessoa maravilhosa que eu percebi, ela amava o meu filho. A Luz tinha um amor pelo meu filho, porque ninguém cuidava do meu filho como a Luz cuidava. E isso então me fazia amá-la e respeitá-la, mas não como uma mulher. Vocês me entendem? Dá para entender? Eu cochilei, aí eu acordei e falei, puxa, não era para mim dormir nesse momento? Aí eu fui correndo para ver como é que estavam as coisas lá, e a Luz estava acariciando ele para ele dormir. Ele estava dormindo, mas para ele aconchegar lá no jeitinho dele, porque ela mudou de decúbito. Eu olhei para a Luz, irmãos, ela olhou para mim. Eu olhei para ela com olhos como eu nunca tinha tido antes. Eu descobri que eu estava apaixonado pela Luz. Não sei se vocês podem me entender. Então eu falei, Luz, você seria capaz de casar comigo? A Luz, ela olhou bem para mim e falou, você está de brincadeira comigo. Eu falei, você casaria? Ela falou, como casar? Também assim, com um pouco de brincadeira. Ela falou, eu vou para a América. Semana que vem já não estou mais aqui. Olha, 13 dias depois, ela estava um pouco atordoada, eu nunca vi a Luz daquele jeito. O passaporte dela desapareceu. Não fui eu, irmãos. Não fui eu. Desapareceu. E eu falei, agora você casa?
Eu sou insistente. Irmãos, ela casou. Eu me casei com a Luz. Amém. Luz Reis. Deu um passaporte melhor. Deus é maravilhoso. Eu não tinha mais Amém. nada. Louvado seja Deus. Deus me deu uma luz. Amém. Uma mulher que foi escolhida a dedo por Deus para ser a mãe dele. Amém. Do colo da mãe morta para o colo dela. Ele não teve tempo de ficar órfão. Senão, o trânsito era até o hospital. Mas a mãe estava esperando ele. Ela nem sabia. Deus escolheu a dedo, milimetricamente perfeito. Da nossa fé. A minha esposa era da nossa fé também. Só que eu nunca quis saber de igreja. Meu lema era aquele: time da guerra não se mexe. Isso não tem nada a ver com a eternidade. Nada a ver. Mas era uma mulher de oração. De muita oração. E quanto mais tempo ela vivia comigo, mais oração ela percebia que tinha que levar. Quantas vezes eu chegava em casa e eu pegava ela, de repente, de súbito, ela levantava. Eu nunca percebi. Ela estava ajoelhada. Depois que eu me converti, que eu vim fazer conexões. Sabe quando que eu descobri que ela morreu orando por mim? Foi no caixão. Quando eu fui tirar um monte de flores, que tinham colocado flores excessivas, eu tirei aquele excesso de jogando fora, e eu vi o joelho dela todo ralado. Falei: o que é isso? Eu comprava cremes caríssimos, como que ela vai estar com esse joelho todo calejado? Era por mim. Ela não viu o que aconteceu comigo. Ela vai ver só quando eu chegar lá. Amém. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para chegar lá. Amém. E quando chegar lá, eu quero que você esteja lá também. Amém. Nós vamos juntos até lá, amém? Amém. Você não pode faltar nesse encontro. Agora você vai orar por mim. Por isso que eu vim lá no Brasil, porque você vai ter mais uma família orando por mim. Porque é capaz que você chegue lá e não esteja lá, se falta a oração. Esse anjo caído, ele prometeu que eu não vou para lá. Só que ele é mentiroso, né? Ele é perdedor. Então eu não vou ficar na onda dele, né? Eu fico naquele que disse: não temas, Fernando Lucas, põe o teu nome aqui, porque isso é para você também, 43:1 de Isaías. Não temas, eu te remi, chamei você pelo teu nome, porque você é meu, você é minha. Amém? Amém, Esther? Amém, Renaldo? Neri? Marisa? Selma? Amém? É Deus. Agora, não bastasse, Deus me deu mais 3 filhos, irmãos. Eu tenho a Maria Fernanda. Ela é linda, parece a luz, por isso que é linda. E é aquela filha que é um pouco xodó da gente, né? Ela é tão bonita que apareceu um rapaz e casou com ela já. Eu não entendo essas coisas. Ainda não me conformei. Eu falei para ela esperar mais, ela falou não, né? Já tinha namorado bastante. Disse que eu ganhei mais um filho. Mas o quarto dela está vazio até hoje, né? Ainda me condou disso. Mas eu estou cada dia aprendendo mais a amar o meu filho que eu ganhei, né? Que chama William. Agora, aí me deu também João Paulo. João Paulo vem depois da Maria Fernanda. E sempre está me ajudando em projetos. Engenheiro. E me deu a Bárbara, que é a caçula. E a Bárbara e o João Paulo são pregadores também. A Maria Fernanda, ela trabalha ministrando a ação, ela é vice-diretora dos jovens, departamento jovem. E o meu genro é o diretor dos jovens lá na nossa igreja. Minha esposa é uma guerreira de oração. Amém. Eu posso dizer, para a glória de Deus, que eu e minha casa servimos o Senhor. Amém. Amém. Eu vim aqui para que a sua também, você diga isso com a boca cheia, para a glória de Deus e para envergonhar o inferno. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Amém. 24:15 de Josué. Agora, e o Fernandinho? Sabe o que aconteceu com ele? Nesse ínter? É amanhã, que acabou. A lista não sai sem... Irmãos, não assinale essa lista se você tiver dúvidas que Deus vai ser fiel para você. Não assinale. Na dúvida, não assina. Se você é da outra igreja, como Garden Grove, né? Devo assinar? Sim, assina aqui, seja fiel lá, se você congrega lá. Porque isso aqui é um pacto seu com Deus, né? Se você quiser, né? Tá?
Mas assina, porque Deus está falando: honrarei os que me honram. Amém. 2:30 1 Samuel, ou 12:28, livro de João, se você preferir. Tá? Sai daqui hoje com a sua vida em ordem. Não importa se você é um grande devedor, não importa se você está pontual, o que importa é que Deus quer te abençoar. Amém? Amém. Ele quer honrar você. Deus ama honrar um filhinho. Deus ama abençoar um filhinho. Ele quer servir você Amém. pela eternidade inteira. 12:37 de Lucas confirma. Então, a lista já está pronta? Você me traz para mim, por favor? Eu quero orar com ela na mão. Tem alguém que quereria assinar? Por acaso saiu para ir no toalete? Tem duas, porque foi 2 lá. A caneta não sei de quem é. Eu quero. Tem alguém? A Estela estava filmando. Tem mais alguém que não deu para assinar ainda? Marisa também? Assina então. Tem mais alguém que não assinou? Saiu por algum motivo? Ou não percebeu na hora? Então a Estela assina, você vai levar essas duas. Né? Nome e sobrenome. Né? Depois ela vai ficar uma cópia aqui para o grupo de oração. E essa comigo. É capaz de eu subir o Monte Sinai com um monte, um calhamaço. Eu gosto de subir o Sinai com essas listas assim. Eu não sei se Deus vai me permitir subir uma 4ª vez o Sinai. Eu quero. Eu vou me preparar. Você já subiu, pastor? Maravilhoso, né? Eu quero subir de novo. Subir agora, não faz um mês, eu acho. Vou subir de novo. Eu vou para lá o ano que vem. De novo. Então, eu gosto de levar essas listas. Aí você fala, mas precisa levar? Para mim precisa. Porque são objetos da minha fé. Né? Eu vou interceder por você. Meu grupo vai orar por você. Amém. Né? É só se você não quer mesmo. Mas se você quer, você pode tudo naquele que te fortalece. Amém. Amém. Naquele que te engrandece, porque nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer grandes, pequenos como nós. Não é verdade? Tá, então confia. Anote. Tem mais alguém que não anotou? Não colocou seu nome? Tá? Nome bem legível, hein? Para preparar o seu certificado que eu já dei para a minha amiga lá. Amém? Pronto. Todos aqui. Obrigado. A outra lista você me deu? Não, eu assinei essa. Tem outra lista aí? A Marisa. Eu assinei a Marisa. Obrigado, amiga. Então vamos ficar em pé e cantar para a gente orar? Eu quero ser. Vamos cantar de uma forma especial? Senhor. Vamos fechar os olhos, mão no coração. O nome mais excelso de todo o universo. Amém, Senhor. O trono mais grandioso, mais esplendoroso, cuja a tua glória, quando é manifestada, Pai, até os anjos têm dificuldade em olhar, se não fosse o filtro dos querubins. Pai, e nós vamos poder um dia estar diante desse trono e poder enxergar a manifestação do teu amor por nós, como pudemos um dia na cruz. De novo veremos, mas não ele crucificado, mas ele entronizado, e que quer nos colocar neste trono, onde ele está sentado, para que nós, aqueles que vencerem, como nós vamos batalhar, nós vamos esmurrar nossos corpos, reduzi-los à servidão se necessário for, para que pregando aos outros, jamais nos venhamos achar reprovados. Dê-nos essa determinação, Senhor, essa ousadia de querer entrar no Santíssimo pelo sangue do Cordeiro, e um desejo de não entrar só, mas estar, Pai, apresentando vidas que o nosso ministério nos abalizará para preparar para o céu, Senhor, começando por nossas famílias, começando pela nossa igreja, pela nossa vizinhança, colegas e aqueles que o Senhor permitir, os sinceros que cruzarão o nosso caminho. Aqueles que não têm interesse, Senhor, em eternidade, que vão nos fazer perder tempo com aquilo que não é eterno,
por favor, Pai, não permita que venham cruzar nossos caminhos e nos ajudar a perder território quando nós temos que conquistar, remir o tempo, porque os dias são maus. Que os sinceros venham, Pai, atrás de nós como o imã atrai o ferro, de tal maneira que possamos preparar um grande contingente que o Senhor poderá também aportar para o céu. Amém. Pai de amor, tome o nosso lar, tome as agendas aqui, que parte do nosso lar está aqui subscrita, tome os líderes desta igreja, começando pelo querido pastor Paulo Bechara, sua esposa Selma, seus filhinhos. Tome seu ministério com as igrejas que ele ministra a salvação. Tome os anciãos, todo o corpo de diretores que cuidam, que zelam, que amam esta igreja. E as igrejas aqui representadas, cada uma delas, Senhor, que sejam muito abençoadas e preparadas para servir melhor a tua causa. Amém. Inclusive a minha, Senhor, que eu volte para o Brasil uma pessoa melhor do que vem, para servir essa bendita e eterna causa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Abençoe essa urna mais uma vez, ela vai ser levada hoje por braços piedosos, Pai, que vai interceder essa noite, vai interceder esse dia de sexta-feira, dia de preparação, para que possamos entrar no sábado com mais bênçãos e mais gente participando da intercessão e do ato de amar através da oração. Amém. A oração é uma forma de amar aquelas pessoas que estamos apresentando a Ti. Pai de amor, dai-nos uma noite de paz, de um descanso reparador, que nós amanhecemos animados para nos preparar para o dia do Senhor, Pai. Amém. E nos deu a graça de aprendermos a amá-lo em espírito e em verdade. Amém. E que o Senhor sirva de nos abençoar e nos preparar para os melhores dias da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias ao teu nome. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Então, vocês estão liberados para sua confraternização. As agendas, não deixem aqui. Alguém esqueceu uma agenda ontem, então você pega a sua, elas são valiosas. Você vai interceder e vai colocar mais nomes. Que nome você não colocou ainda? Colocaram o nome do pastor Paulo Bechara, o nome da Maria Prochero, do Mário. Coloque, porque eles estão lá cuidando da gente para que nós possamos estar aqui. Precisamos de oração, né? Coloque nomes. Quanto mais nomes, mais salvação. Quanto mais salvação, mais poder. Quanto mais poder, mais o diabo se afasta de ti. Amém? Amém. Deus seja louvado.